Para a nomenclatura dos oxiácidos, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho. Por quê? Porque essa nomenclatura vai depender do NOx. NOx é o que a gente chama de número de oxidação. Se o NOx do elemento que estiver formando o ácido for mais 1, aí a nomenclatura do ácido vai ter prefixo hipo, sufixo oso. Se o NOx for mais 3 ou mais 4, sufixo oso. Se o NOx for mais 5 ou mais 6, sufixo ico. E se o NOx for mais 7, prefixo per, sufixo ico. Professor, como é que eu vou calcular esse NOx? Você vai precisar das seguintes informações. Primeiro, nos ácidos, o número de oxidação do hidrogênio vai ser mais 1. Nos ácidos, o número de oxidação do oxigênio vai ser menos 2. E a soma dos números de oxidação dos elementos que formam o ácido tem que ser igual a 0. Deixa eu mostrar um exemplo para você entender. H3PO4. Quanto é que é o número de oxidação do hidrogênio? Mais 1. O fósforo é o que eu quero calcular. Eu vou chamar de X. Quanto que é o número de oxidação do oxigênio? Menos 2. A soma dos números de oxidação tem que dar quanto? 0. Então são quantos hidrogênios? 3. 3 vezes mais 1, mais 3. Mais X do fósforo. São quantos oxigênios? 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Então 3 mais X menos 8, que é a soma dos números de oxidação, tem que dar 0. Quanto é que vai ser o valor de X? Mais 5. Se eu voltar para a tabelinha anterior, vou voltar rapidinho, ó, bem rapidez. Quando for mais 5, como é que é o nome do ácido? Tem sufixo ico. Então, esse ácido que a gente acabou de calcular o número de oxidação dele, como é que seria o nome dele? Ácido fosfórico. O ico no final, porque é a regrinha da nomenclatura dos ácidos. Segundo exemplo. Quanto é que é o número de oxidação do hidrogênio? Quanto é o número de oxidação do hidrogênio, galera? Mais 1. O enxofre é o que eu quero calcular. X. O número de oxidação do oxigênio é menos 2. Opa, deu tilt aqui, pronto, deu certo, né? Ó, 2 vezes mais 1, mais 2, mais X. 4 vezes menos 2, menos 8. A soma dos números de oxidação tem que dar 0. Então o X vai ser igual a quanto? 6. Se eu voltar lá para a tabelinha, quando for 6, como é que vai ser o nome do ácido? Sufixo ico. Então, voltando para o exemplo, ele vai ser o ácido sulfúrico, certo? Deixa eu colocar mais uns exemplos. Aí agora a gente vai fazer um pouquinho mais rápido, tá? Ó, quanto é o oxigênio? Menos 2. Quanto é que é o hidrogênio? Mais 1. A soma tem que dar quanto? 0. Então, para a soma dar 0, o cloro aqui vai ter que ser mais 1. Quando o NOx for mais 1, tem prefixo hipo, sufixo oso. Então, esse ácido é o ácido hipocloroso. O oxigênio é quanto? Menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. O hidrogênio é quanto? Mais 1. Menos 4 do oxigênio com mais 1 do hidrogênio dá menos 3. Então, para a soma dar 0, o cloro tem que ser mais 3. Quando for mais 3, de acordo com a tabela, é sufixo oso. Então, esse ácido é o ácido cloroso. Esse próximo exemplo, o oxigênio é quanto? Menos 2.
3 vezes menos 2, menos 6. O hidrogênio é quanto? Mais 1. Menos 6 mais 1 dá menos 5. Para a soma dar 0, o cloro tem que ser mais 5. De acordo com a tabela, sufixo ico é o ácido clórico. E esse último exemplo, o oxigênio é menos 2. 4 vezes menos 2, menos 8. Com mais 1 do hidrogênio, menos 7. Para a soma dar 0, o cloro tem que ser mais 7. Quando for mais 7, de acordo com a tabela, prefixo per, sufixo ico. Então, esse ácido é o ácido perclórico. Professor, quer dizer que quando for um oxiácido, eu vou ter que calcular o número de oxidação? Vai. E vou ter que lembrar daquela tabelinha? Vai. Porque é em cima da tabelinha que você vai poder determinar o nome do ácido. Fale bem alto que eu escuto. Não existe a possibilidade de NOx mais 2 para oxiácidos. Por isso que não está na tabelinha, certo? Se a gente observar a tabelinha, tem NOx mais 1, mais 3 e mais 4, mais 5 e mais 6 e mais 7. Não tem mais 2. O professor quer dizer que para oxiácidos não pode ter NOx mais 2? Não. Por isso que não aparece lá na tabela. Ok? Beleza. Vamos para frente. Ó. Os ácidos de fósforo vão ter uma particularidade. O H3PO3, o número de oxidação do fósforo é mais 3. E no HPO2 também. Quando for mais 3, é sufixo oso. Então, esse da esquerda é o ácido fosforoso. Lógico que o da direita não pode ter o mesmo nome. Eles são substâncias diferentes. Mas perceba que se eu pegar o H3PO3 e subtrair uma molécula de água, subtraindo H2O, o que é que sobra se eu tirar uma molécula de água do H3PO3? O HPO2, tá? Aí esse ácido, que não pode ser chamado de ácido fosforoso, vai ser chamado de metafosforoso. O meta é porque ele é menos hidratado, ou seja, ele foi formado a partir do H3PO4, perdendo uma molécula de água. Perder água é o que? Desidratação. Por isso que ele é menos hidratado. Olha agora esses 3 ácidos aqui, ó. Nos 3, o número de oxidação do fósforo é mais 5. Quando for mais 5, é sufixo ico. Então, o ácido fosfórico, que é o H3PO4. Os outros 2, a gente vai chamar da seguinte maneira, né? O H4P2O7. Aliás, o ácido fosfórico também pode ser chamado de ortofosfórico, que é o mais hidratado. Agora vamos dar os nomes dos outros 2. O H4P2O7 e o HPO3 não podem ser chamados de ácido fosfórico. O H4P2O7 vai ser o pirofosfórico, que vai ser 2 moléculas do H3PO4 sofrendo desidratação. Como são 2 moléculas, a gente diz que é uma desidratação intermolecular. E o HPO3 é o H3PO4 menos uma molécula de água. Aí a gente chama de metafosfórico, que é o menos hidratado. Ok? Então, esses casos aí do fósforo são os únicos casos que tem essas nomenclaturas um pouquinho diferentes. Tá bom? Vamos para frente. Saindo dos ácidos, agora vamos entrar nas bases, né? As bases de arrênios, compostos que meio aquoso sofrem dissociação, que a gente explicou lá no início da aula, que é a separação de íons, produzindo como único íon negativo o OH-.
Então, qual é o íon que caracteriza os ácidos H3 ou mais? Qual é o íon que caracteriza as bases OH menos, tá? Olha aí, ó, um exemplo de dissociação iônica, né? O M aí representa um metal. Então, MOHX vai formar MX+, mais XOH menos, tá? Lembrem-se que o ânion que caracteriza as bases é o OH menos, tá? Ó, classificação das bases. Primeiro, quanto ao número de hidroxilas. Bem simples. Monobase, uma hidroxila, KOH. De base, duas hidroxilas, MgOH2, né? Duas hidroxilas de base. E tribase, FeOH3, tá? Então, dependendo do número de hidroxilas, pode ser monobase, dibase ou tribase, tá? Segundo critério de classificação das bases, quanto à solubilidade, nós temos as bases muito solúveis, que são aquelas que têm alto coeficiente de solubilidade, que eu estou simbolizando aí por CS. Tem as bases que são mais ou menos solúveis, parcialmente solúveis, e temos as bases que são consideradas insolúveis ou praticamente insolúveis, que são aquelas de baixos coeficientes de solubilidade. Vamos lá, vou mostrar os exemplos. As bases muito solúveis são as bases de metais alcalinos e de amônio. Eu não sei quem lembra, mas os metais alcalinos é aquela primeira coluna da tabela periódica à esquerda da tabela periódica, que é o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio e o césio. As bases de metais alcalinos e a base também de amônio, o amônio é o NH4+, todas essas bases são muito solúveis. As bases que são parcialmente solúveis são as bases dos metais alcalinos terrosos. Quem são os metais alcalinos terrosos? É a segunda família ou coluna da tabela periódica da esquerda para a direita, tá? É o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio. Então, os hidróxidos, né? As bases desses metais alcalinos terrosos, elas vão ser parcialmente solúveis. Todas as outras bases são insolúveis. Então, revisando, as bases muito solúveis são a de metais alcalinos e do amônio. Bases parcialmente solúveis, metais alcalinos terrosos. Todas as outras bases são insolúveis. Ok? Tranquilo, gente? Beleza. Terceira classificação das bases, quanto à força ou grau de dissociação. Esse grau de dissociação, ele pode ser calculado dessa maneira, tá? E aí, para as bases, se o alfa for maior que 50%, a base é forte. Se o alfa for menor igual a 50%, a base é fraca. Não existe base moderada. Para os ácidos, tem forte, moderado, fraco. Para as bases, ou é forte ou é fraca, tá? Vamos dar os exemplos. Aí tem um pequeno erro aí, tá, gente? Ó, o alfa aí, se estiver na sua apostila, vamos corrigir também. É alfa maior que 50%, não é 5%. Eu acho que na apostila de vocês está 5% também, né? Corrija aí, por favor. Alfa maior que 50% é que é base forte. Quem é que vão ser essas bases fortes?
as bases que são solúveis e parcialmente solúveis, ou seja, as bases de metais alcalinos e alcalinos terrosos, que na tabela periódica, famílias 1 e 2. Um exemplo, NaOH, o hidróxido de sódio. O alfa é altíssimo, 95%. Então ele é uma base muito forte. Vocês sabem uma aplicação desse NaOH nas nossas residências? Ele é chamado de soda cáustica. Para que a gente utiliza soda cáustica? Desentupir pia, não é não? Desentupir ralo sanitário, não é não? É o que, mãe? Matar muriçoca? Ah, o caso do menino, né? Ah, tá. Tacaram soda cáustica, né? É. Todas essas bases fortes e ácidos fortes são corrosivos. Então, se você entrar em contato com ácido forte ou base forte, vai queimar a sua pele. E dependendo da quantidade, pode até provocar a morte, tá? Mas o hidróxido de sódio é conhecido usualmente como soda cáustica, usado para desentupir pias, vasos sanitários. Essa é a utilização mais comum em nossas residências. Se o alfa for menor ou igual a 50%, corrija aí por favor também na sua apostila. Se o alfa for menor ou igual a 50%, não é 5%, a base vai ser fraca. Todas as demais bases são fracas. Um exemplo, o NH4OH é uma base fraca, o alfa é de 1,5%. Certo? Vamos para frente. Nomenclatura, aliás, antes da nomenclatura, as propriedades funcionais das bases. As bases são compostos iônicos, as suas soluções aquosas conduzem eletricidade. Por quê? Porque em meio aquoso as bases se dissociam e aí sempre vai ter íons em solução. E as bases têm um sabor cáustico ou adstringente. Professor, o que é esse sabor? Sabor a gente não explica, você tem que sentir. Então, se você quiser saber qual é esse sabor, eu particularmente não gosto, tem gente que gosta, né? Você pegar uma banana bem verde, dar uma dentada numa banana bem verde, o sabor cáustico adstringente é esse, tá? Na banana tem hidróxido de potássio, que é uma base, tá? Se você pegar um caju bem verde, pense aí, dá uma dentada no caju bem verde, olha o negócio fez a careta ali, né? É esse sabor cáustico ou adstringente. Leite de magnésio, alguém já tomou leite de magnésio? É uma base também, é esse sabor cáustico adstringente, tá? Então não é um sabor, a maioria das pessoas não gosta, né? Pode ser que tem gente que goste, né? Tem gosto para tudo, né? Bom, os indicadores, vocês lembram qual é o objetivo dos indicadores? Indicar se é ácido ou básico, né? Fenolftaleína em meio básico é vermelho. Alguém lembra lá em meio ácido que eu expliquei anteriormente? Incolor em meio ácido. Esse indicador ele é importantíssimo, tá? É dos mais importantes. O azul de bromotimol em meio básico ele vai ser azul, em meio ácido alguém lembra qual é? Amarelo, tá? Agora esse não é dos indicadores mais importantes. Alaranjado de metila, meio básico amarelo, meio ácido vermelho, também não é dos mais importantes. Mas esse último aqui é importante. Papel de tornassol, meio básico, azul, meio ácido, que a gente mostrou mais cedo, vermelho, tá? Então, vamos repetir os dois indicadores mais importantes. Fenolftaleína, meio ácido, incolor, meio básico, vermelho. Tem livro que vai botar rosa, sem problema, rosa ou vermelho. E o outro indicador importante
papel de tornassol. Meio ácido ele vai ser vermelho, meio básico ele vai ser azul. Porque são os mais utilizados, eles são os mais importantes, porque que no dia a dia a gente encontra com mais facilidade, por isso que eles são os mais importantes, certo? Bom, nomenclatura das bases. As bases que são formadas por metais que possuem carga ou número de oxidação fixo, que são esses aqui, ó, os metais alcalinos, sempre a carga ou NOx, número de oxidação, é mais 1, alcalino esterroso mais 2, prata mais 1, zinco mais 2, alumínio mais 3. E o amônio, que é sempre NH4+. Para esses casos que tem carga fixa, a nomenclatura é a seguinte, ó. Coloca a palavra hidróxido, a preposição de e o nome do elemento. Então, esse aqui vai ser o hidróxido de prata. Hidróxido de estrôncio, o SR é o estrôncio, o AG é prata. E aqui o hidróxido de amônio, já que o NH4+ é o amônio. Ok? Então, se tiver carga fixa ou número de oxidação fixo, coloca a palavra hidróxido, a preposição de e o nome do elemento. Ok? Agora, existem alguns metais que têm carga variável. Professor, vou precisar saber decorado? Não, você não vai precisar saber decorado. Você precisa saber que existem metais que têm carga variável ou número de oxidação variável. Esses metais que têm carga variável ou número de oxidação variável, eles vão formar mais de uma base. Por exemplo, o cobre, que é o primeiro aí, ele vai formar CuOH, vai formar CuOH2. O ferro, que está presente aí também, vai formar FeOH2, vai formar FeOH3. Como eles formam mais de uma base, a gente precisa dar nomes diferentes para essas bases, ok? É o que nós vamos mostrar agora. Tem duas regrinhas, tá? Primeira regra, a gente vai colocar a palavra hidróxido, a preposição de, o nome do elemento e no final a gente vai colocar em algarismos romanos a carga ou o número de oxidação do metal. Professor, mas como é que eu vou calcular a carga ou o número de oxidação? Você vai calcular do jeito que a gente fez para os ácidos. O número de oxidação do hidrogênio é mais 1. E o número de oxidação do oxigênio é menos 2. OH é menos 2 do oxigênio com mais 1 do hidrogênio. Então, o OH, o NOx dele junto, vai ser sempre quanto? Menos 1, que é menos 2 do oxigênio com mais 1 do hidrogênio. Se o OH é menos 1, o ouro, que é o AU, que está ligado aí ao OH, vai ter que ter número de oxidação quanto? Mais 1. Por isso que ele é o hidróxido de ouro 1. Já esse que está à direita, qual é o número de oxidação do OH? Menos 1. São quantos OHs? 3. 3 vezes menos 1 fica menos 3. Para a soma dar zero, o AU tem que ser quanto? Mais 3. Por isso que é hidróxido de ouro 3. Professor, eu posso sempre dizer que a carga do metal vai ser esse númerozinho que está pertinho do OH? Pode. Olha só. Qual é o númerozinho que está à direita do OH ali, à direita do parênteses? 2. Qual vai ser a carga do SN? Mais 2. Então ele é o hidróxido de estanho 2. Qual é o númerozinho que está à direita do OH nesse segundo exemplo, lá de baixo? 4. Então qual vai ser a carga do SN? Mais 4. Então é o hidróxido de estanho 4. Se você quiser pensar assim, está resolvido.
e você consegue ver a nomenclatura de forma tranquila. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem a outra nomenclatura, ó. A outra nomenclatura é assim. Você vai colocar a palavra hidróxido, vai colocar o nome do elemento, o sufixo ico quando a carga for maior, o sufixo oso quando a carga for menor. Por que que nesse de cima é o hidróxido estanoso? Porque a carga do SN é mais 2. Por que que o de baixo é o hidróxido estânico? Porque a carga do SN é mais 4. Carga menor, sufixo oso. Carga maior, sufixo ico. Aqui é a mesma coisa, tá? Hidróxido plumboso, porque a carga do PB, que é o chumbo, é mais 2. Hidróxido plúmbico, porque a carga do chumbo vai ser mais 4, tá? Repito, você não precisa saber decorado. O que você precisa saber é que alguns metais podem formar mais de uma base. Lembre-se que o Enem não tem como objetivo, nas questões, cobrar decoreba, tá? É verdade que para aprender química, como para aprender qualquer outra disciplina, você precisa de algumas memorizações, mas decoreba não. Memorizar e decorar é outra coisa. Um dos métodos de aprendizagem é memorização, é você repetir. Não significa dizer que você vai decorar, ok? Sobrou um tempinho, vamos fazer os exercícios? Vamos resolver logo a sexta questão, que é uma questão que foi do Enem, que fala de chuva ácida, tá? Sexta questão, todo mundo está situado aí? O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva são o H2CO3, que é chamado de ácido carbônico, formado pela reação do CO2 atmosférico com a água, o HNO3, o HNO2, o H2SO4 e o H2SO3. Esses 4 últimos são formados principalmente a partir da reação da água com os óxidos de nitrogênio e de enxofre gerados pela queima de combustíveis fósseis. É por isso que queima de combustível fóssil forma chuva ácida, tá? A formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental. Se consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto conferem maior acidez às águas das chuvas? Maior acidez, quem vai provocar? É um ácido forte, ou é um ácido moderado, ou é um ácido fraco? Ácido forte. Vocês lembram da regrinha que a gente falou? Como é que a gente determina a força de um oxiácido? Subtrai o número de oxigênios pelo número de hidrogênios. Se essa subtração der 3, o ácido é muito forte. Se der 2, forte. Se der 1, moderado. Se der 0, fraco. Lembrando que tem uma exceção, né? Que eu falei. A exceção é o H2CO3. Ele aparece aí nessa questão, H2CO3? Aparece, né? É uma questão do Enem. Então, o H2CO3, ele é fraco. Então, vamos logo botar falso aí. Na letra E, que tem o H2CO3. Bote logo falso na letra E. Para os demais ácidos, como é que a gente vai determinar a força? Subtrai o número de oxigênios pelo número de hidrogênios. Para o HNO3, essa subtração dá quanto? Para o HNO3, a subtração dá quanto, gente? 2. Então, ele é um ácido forte. Para o HNO2, a subtração dá quanto?
dá 1. Então ele é um ácido moderado. Para o H2SO4, a subtração dá quanto? 2. Então ele também é um ácido forte. Para o H2SO3, a subtração dá 1. Ele é um ácido moderado. Quem são então os dois ácidos fortes aí? HNO3 e H2SO4. São eles que vão provocar as chuvas ácidas? Com certeza. Qual é a resposta então dessa questão? Letra D, de doido, né? D de doido. Letra D tem os dois ácidos fortes, o H2SO4 e o HNO3. Deixa eu escolher outro aqui para a gente fazer. Vamos fazer a primeira. Volte aí para a primeira. Foi do Enem de 2013, essa primeira questão. A formação frequente de grandes volumes de pirita FS2 em uma variedade de depósitos minerais favorece a formação de soluções ácidas ferruginosas, conhecidas como drenagem ácida de Minas. Esse fenômeno tem sido bastante pesquisado pelos cientistas e representa uma grande preocupação entre os impactos da mineração no ambiente. Em contato com o oxigênio a 25 graus Celsius, a pirita sofre reação de acordo com a equação química. Ele forneceu a equação. Gente, quem são os produtos dessa equação aí? O Fe2SO4 e o H2SO4. H2SO4 é um ácido. Então, na mineração, o solo vai ficar o que, gente? Ácido, por causa da formação do H2SO4, que é um ácido. Ele é o ácido sulfúrico. Para corrigir os problemas ambientais causados por essa drenagem, a substância mais recomendada a ser adicionada ao meio é o... Qual é o problema aí, gente? É que o solo está ficando o quê? Ácido. Então você tem que colocar uma substância de caráter o quê? Básico. Vamos para as opções. Item A, sulfeto de sódio. B, cloreto de amônio. C, dióxido de enxofre. D, dióxido de carbono. E, carbonato de cálcio. Professor, ele não colocou nenhuma base. Como é que eu vou neutralizar esse ácido? Nenhuma dessas substâncias aí é base. Não são bases. Mas algumas dessas substâncias são sais de caráter básico. Aí é importante que você anote a seguinte informação. Eu vou já dizer o que é que você tem que anotar. Primeiro eu vou explicar, tá? Para você não sair anotando tudo, né? Sempre que for feita correção de solo, a gente falou mais cedo que alguém tinha perguntado aqui, você vai fazer a calagem. A calagem, tanto para plantio, né? Como nesse caso aqui, para diminuir o impacto ambiental, a calagem é a adição de carbonato de cálcio. Então você vai botar assim, ó, CaCO3, que é o carbonato de cálcio. Escreva a formulazinha dele, CaCO3. Bote uma setinha e escreva calagem. CaCO3. Bote uma setinha, escreva calagem. Bote outra setinha e escreva assim: correção de acidez do solo. CaCO3, bote uma setinha, escreva calagem. Bote uma setinha do lado de calagem e bote correção de acidez do solo. Professor, quer dizer que a gente vai usar o carbonato de cálcio para fazer a correção da acidez do solo? Sim, ele é um sal que tem características básicas. Onde é que tem carbonato de cálcio aí? Item E. Então a resposta da primeira questão é o item E. Vocês vão ver que tem mais duas questões aqui ao longo desses exercícios que falam de correção de acidez do solo. E a resposta, todas elas vai ser o quê? CaCO3, que é esse carbonato de cálcio que faz a correção do solo. Alguém tinha levantado a mão aqui? Beleza? Resolvido? Jóia.
Gente, então é isso. Os demais exercícios tem o gabarito aí no final da apostila, vocês resolvam, é importante que vocês resolvam, tá? E quem quiser, acompanha a aula de novo, né? As aulas estão sendo todas filmadas, então você vai lá, como o Fábio falou aqui no início, passando uma semana depois da aula, vai estar disponível para vocês. Então, assiste a aula de novo, né? Muitas vezes, você está fazendo os exercícios, não lembra da informação, assiste a aula, você lembra, aí consegue resolver a questão sem grandes problemas, tá certo? Gente, foi um grande prazer, foi muito legal, mais uma tarde aqui com vocês, tá certo? E eu vou me despedir de vocês, mas eu vou tirar uma selfie minha aqui, né, evidentemente, né? Mostrando vocês assim, vocês ficam todo mundo bonito aí, penteia os cabelos, se ajeita, né? Eu vou tirar uma selfie para pegar aqui a aula. Grande abraço e numa próxima oportunidade a gente se encontra, certo?